Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Um feliz sábado para todos, uma boa noite, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos ao nosso encontro. Fiquei muito surpresa com o número de pessoas que participou ontem do nosso primeiro live e eu fiquei feliz. Muito obrigada. Tem gente aí? Vamos lá? A minha proposta de hoje é justamente até dar continuidade ao que nós falávamos ontem a respeito dos relacionamentos que estão assim no fim do fim do fim. E é uma coisa que me preocupa bastante. E muitas mulheres, especialmente, mas homens também, ontem depois da transmissão começaram a conversar comigo e eu fiquei até uma certa hora da noite respondendo e ouvindo e aconselhando. E muita gente tem uma palavra só: vou desistir, desistir, desistir. Então eu quero conversar sobre desistir ou não desistir. Eu quero orar com você que está aí do outro lado, viu? Um abraço para Marcela, para Nélia, para Crisane, para Eliane. Feliz sábado para vocês, para todos de outras denominações. Quem não é guardador do sábado, não tem nenhum problema. Estamos todos juntos aqui para um propósito maior, em termos de sermos mais irmãos, mais ajudadores uns dos outros. E eu te agradeço pelo carinho, por estar aqui com a gente, mas de toda forma que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por este encontro, por este momento, pedimos a tua bênção, pedimos a tua paz, pedimos que nos guarde de nós mesmos, nos livres do mal, tenha compaixão de nós, das nossas dificuldades, são muitas limitações que nós carregamos na alma, na mente, no corpo, nós pedimos que o Senhor tenha compaixão, nos dê a unção do teu Santo Espírito, nos dê paz e sabedoria, em nome de Jesus, amém. Sabe, a palavra de Deus é extremamente rica. Aliás, é na palavra de Deus que a gente encontra sabedoria. E antes que você desista, eu quero pedir a você que dê mais e mais oportunidade ao ouvir a palavra de Deus. Certa vez, Jesus levou 3 dos seus discípulos ao monte, o que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Ele vai àquele monte e ali ele tem um momento de plenitude na presença do Pai, quando Deus concede a ele a graça da companhia de seres que foram imortalizados pela graça de Deus na glória. No caso, Moisés e Elias apareceram para conversar com Jesus. Jesus precisava ter a companhia de homens que tivessem passado por dor e aflições, como Moisés passou enquanto liderava aquele povo, como Elias passou enquanto foi profeta em meio a um povo completamente rebelde, apartado do Senhor, mas eles foram vencedores e eles foram mandados da parte do Pai para que aqueles 2 que passaram por tremendas lutas pudessem testemunhar a Jesus que eles passaram, que eles foram vitoriosos pelo poder de Deus e que Jesus também seria. Enquanto isso, os discípulos que subiram com Jesus ficaram muito surpresos em ver o que estava acontecendo ali. E num dado momento, quando Pedro ouve, ou melhor, vê a cena, quando Pedro fica totalmente, eu imagino, o que eu sentiria no lugar de Pedro, completamente fora de si, tudo aquilo que ele estava vendo, era Jesus revestido de glória, o seu rosto brilhava, suas roupas brilhavam, ele estava transfigurado e os discípulos estavam impressionados quando Pedro diz para o Senhor Jesus: façamos uma cabana aqui. E uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Enquanto Pedro falava, a voz do Pai é ouvida e o Pai diz assim: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria, ouçam-no. E este é o ponto que eu quero destacar para você. Ouça mais a Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo ouvir conselhos humanos, nós queremos ouvir palavra humana, ok, tudo bem. Jesus precisava ouvir de alguém que passou pelas angústias que ele estava passando, a rebeldia do povo, o desprezo do povo, a quebra do compromisso com o Pai, como eles foram vitoriosos. Por isso Deus enviou Moisés e Elias para dizer do que passaram, como eu disse agora há pouco. É só para você saber que não há
nenhum demérito em procurar uma palavra humana, de alguém que passe pelo que nós passamos, por alguém que nos ouça com os ouvidos de quem sente o que nós sentimos, de quem é carne como nós somos. Mas não existe nada, mas nada mais necessário, nada mais absoluto do que a importância que devamos dar a estudar, a ouvir, a permanecer na palavra de Deus. Amados, homens e mulheres, pessoas que estão em dificuldade nos seus relacionamentos ou em qualquer outra área da vida, seja casado ou não seja casado, está passando por tribulação ou tempo de paz, nós todos precisamos dar mais ouvidos ao que disse Jesus. O Pai diz: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Então, antes que você desista, a minha pergunta é: você tem ouvido a palavra de Jesus? Você tem aberto o seu coração para ouvir Jesus falar? É certo que quando nós estamos em sofrimento, muitas vezes nós nos fechamos, inclusive para Deus. Ontem mesmo eu conversava com uma moça que me dizia assim: Darleide, eu não tenho tido condição nem força de orar. É assim, muitas vezes nós, quando estamos passando por alguma agonia, nós nos vimos talvez ressentidos até com Deus. Por que Deus nos permite passar por tal situação? Por que tanto que eu orei, tanto que eu pedi, Deus não me ouve? E então nós nos fechamos e ficamos quietos. Ou porque simplesmente a dor é tamanha e nós ficamos confusos, a mente fica confusa, nossos sentimentos ficam absolutamente estranhos a nós mesmos. Então nós nos calamos de orar, de ler a palavra, ficamos abatidos, apáticos. Isso já aconteceu com você? Pois é, natural da circunstância vivida por aquele indivíduo, por mim e por você. Mas fato é que nós precisamos romper essa barreira. E eu quero que você anote aí. Ouça a voz de Jesus. É o Pai dizendo para os que estavam ali no Monte da Transfiguração, dizendo que Pedro ouvisse a Jesus, dizendo que João ouvisse a Jesus, dizendo que Tiago ouvisse a Jesus, que dessem ouvidos, porque o Filho amado estava ali e ele tinha a palavra de vida. Você precisa voltar-se para a palavra. O que a palavra diz a respeito da tua dor? O que a palavra de Deus diz a respeito da tua situação? O que Deus tem dito ao seu coração? Você precisa abrir o seu coração e dar a oportunidade de ouvir o que Jesus está dizendo. Seu casamento vai mal, o que Jesus diz quando as coisas vão mal? Você está com muita raiva, alguém traiu você, e você está guardando uma mágoa que é legítima, um sentimento ruim, o sentimento do desprezo, o sentimento do abandono, o que quer que seja, é legítimo. Mas o que Jesus diz quando você está numa situação de abandono, de desprezo? O que Jesus diz? Darleide, eu não sei o que fazer, eu não sei mais. Era o que eu ouvia ontem, muitos dizendo a mim. Darleide, eu não sei, o que eu faço? Eu não sei. Sabe, somente Jesus tem a palavra absoluta sobre o que deva ser feito. Então, anotou, prestou atenção, o Pai diz a você: ouça o meu filho. Você não pode ter filhos. O que Jesus diz a uma mulher estéril? Desista, creia, se crerás virás a glória de Deus? Ou o quê? Uma moça que está solteira e como uma daquelas com quem eu conversava antes, diz assim: eu tenho 27 anos e eu simplesmente não entendo. Todas as minhas primas, meus primos, minhas amigas, todas estão casando e eu não. O que Jesus diz a você? Porque se você esperar pelo que diz um ou outro, a crítica de sabe, muitas vezes a ignorância dos que cercam e dizem: tá ficando pra titia, sei lá o quê, essas conversinhas. Você se sente, você se ressente, fica magoado, mas o que Jesus diz a você, ok? Então, combinados que você vai dar mais ouvidos à voz de Jesus. Você precisa mais ouvir o Filho de Deus. O Deus Pai diz: ouça o meu Filho, que é o meu e o seu Salvador. Crê nele, então ouça a sua palavra.
ok? Não ouvir nem a si própria, nem ficar dando tanta margem a ouvir a sua voz interna, que diz coisas que nem sempre são verdadeiras, porque elas estão contaminadas pelos nossos sentimentos, pelas nossas carências, pelos nossos medos, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Essas vozes gritam aqui dentro da gente. Nós precisamos abafar essas vozes e deixar que a voz de Jesus fale mais alto. Para isso você precisa conhecer mais a palavra de Deus. O que é isso, gente? Não lê a palavra. Não mergulha em buscar mais conhecimento na palavra de Deus. Não se dá tempo para ler a palavra e meditar. Não somente decorar textos. Isso é importante também, guardar na memória trechos da palavra de Deus, especialmente para momentos difíceis, quando aquela palavra vem e nos traz esperança. Mas a gente precisa ler e procurar entender. Você sabe que existe o analfabeto que é analfabeto digital, é aquele que não domina as ferramentas digitais. Existe o analfabeto funcional, é aquele que sabe ler, mas não sabe entender. Então, é desse tipo de analfabetismo que a gente precisa se cuidar, se prevenir contra ele. Porque nós, às vezes, lemos a palavra e não entendemos. Nós lemos o mandamento e nós não entendemos o que está na palavra. E nós, porque ouvimos muitas vozes estranhas, nós acreditamos em vozes estranhas, mas nós não vamos à palavra que é a fonte, onde está a revelação de Deus. Então, os mandamentos de Deus... Os mandamentos que eu digo são os mandamentos dados por Deus, não são tradições, não são mandamentos humanos, é o que está lá em Gênesis, é o que está no princípio, é o que está estabelecido desde que mundo é mundo, pela voz de Deus, pela palavra de Deus, mas a gente não entende. Hoje uma moça me perguntava assim, Darleide, por que nós adventistas, no caso ela, vive num contexto em que as pessoas ao redor, quando ela diz a um ou ao outro que ela é adventista, aí algumas pessoas falam, assim, meio que se afastam dela, ela se sente assim, que fica meio desconfortável quando ela diz que é adventista para algumas pessoas. E ela então me diz, Darleide, por quê? E eu disse, porque as pessoas têm preconceito. E elas acreditam que nós somos uma seita, mas fica claro que é apenas um preconceito. Paulo também passou por isso. O apóstolo Paulo, quando ele foi questionado a respeito de se ele participava da seita que se chamava o Caminho, Paulo disse o seguinte, está lá em Atos 12, ele diz o seguinte, que se guardar os mandamentos e servir a Deus é pertencer a uma seita, então ele era daquela seita de guardar os mandamentos e seguir a Jesus. Mas para nós termos condições de até lidarmos com os preconceitos, lidarmos com os desafios da vida, nós precisamos saber do que diz a palavra de Deus a respeito destas situações. Então eu quero convidar você a estudar mais a palavra, a refletir mais no que diz a palavra de Deus, procurar vacinar-se contra o analfabetismo funcional da palavra. A gente precisa entender o porquê. Sabe, quando eu me converti para a Igreja Adventista, eu estudava numa escola católica e eu fui conversar com o padre com muito respeito, como respeito até hoje, como tenho o maior carinho até hoje, mas eu fui perguntar ao padre da minha paróquia, que era um dos diretores da minha escola, da escola onde eu estudava, e eu fiz algumas perguntas para ele. E ali ele não me deu respostas muito claras. E as respostas que me deu, eu fui procurar na Bíblia e fui orar e fui perguntar mais, mas as respostas dadas por eles não me convenceram, porque não estavam na palavra. Então, eu era uma menina, eu era uma adolescente. Então, a gente precisa ir mais a fundo, a gente não pode ficar ouvindo palavras alheias sem ir aqui, que é onde está registrada a palavra de Jesus Cristo. A gente precisa ter isso em mente. Então, Jesus deve ser ouvido. Aliás, é a voz que precisa ser ouvida. Antes que você desista, vá ouvir o que diz Jesus em oração e em jejum. Agora eu vou te justamente trazer a continuidade dessa história. Quando Jesus vive aqueles momentos ali com aqueles discípulos, Elias e Moisés desaparecem, Pedro perde aquele momento único, porque eles ficaram com muito medo, os três, né? Ficaram com medo e se prostraram no chão. E então Jesus desce com eles, depois de todo aquele episódio maravilhoso, e certamente eles estavam resplandecentes, porque ninguém que
fica tomado da glória, se desfaz do seu rosto o brilho, como fora no caso de Moisés, por exemplo. Então, imagino que eles ficaram tomados daquela glória e então chega o momento de eles descerem. Lá embaixo, se você recorda, é encontrada uma multidão. E aquela multidão estava vivendo um conflito enorme, que era o conflito de um pai ter trazido o filho para os discípulos expulsarem o demônio que estava nele, e os discípulos simplesmente não conseguiram. Quais discípulos? Os 9 que ficaram, porque 3 estavam lá em cima com Jesus. E então Jesus pergunta para eles assim, o que está acontecendo, né? E o pai daquele menino, inclusive isso está aqui em Mateus 17, quando chegaram onde estava a multidão, ele desce da montanha, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. No entanto, estes mesmos discípulos aqui, se você for a Mateus capítulo 10, verso 1, Mateus 10, verso 1, está escrito que Jesus chamou a si os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças, toda sorte de doenças. Jesus deu a eles poder para isso. Depois disso, Jesus sobe ao monte, que foi o episódio sobre o qual nós falamos agora. Depois Jesus desce, e quando ele desce, ele encontra uma multidão, e no meio da multidão uma grande confusão, e um pai perplexo com um filho tomado por um espírito imundo, que muitas vezes caía no fogo e na água, e os discípulos que não puderam expulsar o demônio que estava naquele menino. Então aquele pai pede a Jesus ajuda. Mas a pergunta que não quer calar, e eu tenho feito essa pergunta, sabe, por onde eu ando, porque é uma questão para refletir, e é o que eu quero dizer a você, preste atenção antes que você desista. Então Jesus, diante daquela situação, quando ouve o pedido daquele pai, pedindo que cure o seu filho, e que os discípulos não puderam curá-lo. Mas lembre-se que Jesus havia dado poder aos discípulos para curar. Mas eles não puderam. Por que não puderam? Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Jesus falou e o demônio bateu em retirada. E o menino ficou livre. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-los? Eles ficaram curiosos. Afinal de contas, lá em Mateus capítulo 10, verso 1, está claro que Jesus chamou os 12, deu a eles poder para especificamente curar doenças e expulsar demônios. E aqui, pouco tempo depois de eles terem recebido o poder, eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Então eles ficaram intrigados e perguntaram a Jesus por quê. E Jesus dá a resposta. E antes que você desista, você precisa dar ouvidos à resposta de Jesus mais uma vez. Porque o meu convite é que antes que você desista, você de fato ouça Jesus. Antes que você desista do seu casamento, antes que você desista nesse desespero de casar e não estar nem ao menos namorando, antes que você desista de qualquer coisa, antes que você desista de uma missão, antes que você desista de um chamado, antes que você desista de viver. Não tem gente que está querendo deixar de viver? E não é uma ou não são duas as pessoas que entram em contato dizendo: para mim a vida perdeu sentido, perdeu propósito. Então, antes que você desista de qualquer coisa, ouça a voz de Jesus. Os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos? E Jesus é muito claro ao responder a eles. Jesus disse assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Isso é muito, mas muito necessário de ser ouvido com ouvidos espirituais, especialmente com ouvidos de quem tem uma compreensão mais ampla da palavra e da vontade de Deus. Fé, ele disse, faltou fé.
Não faltou nada da parte de Deus. Não houve falha nenhuma no trato entre Deus e os seus discípulos, entre Jesus e os seus discípulos. Ele deu poder, mas os discípulos perderam poder. Por que perderam poder? Pouca fé. Nós somos uma geração que também tem vivido uma experiência de muita fantasia, de muita ilusão, de muito milagre fácil e falso, de muita ideia equivocada a respeito de quem é Deus e o que Ele faz e qual é o propósito dele para mim e para a sua vida. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas compram milagre, que as pessoas fazem sacrifícios por milagre sem ao menos entender o que significa sacrifício e muito menos milagre. Porque elas simplesmente querem ter as suas satisfações alcançadas, seus desejos atendidos. E eu já disse outras vezes e repito que Deus não é Deus da lâmpada de Aladim, que você esfrega as mãos em oração, com muita força e pensamento positivo, e Ele faz o que você quer. Deus é maior que isso. Então ouça, quando Ele diz que os discípulos não conseguiram por falta de fé, Ele está dizendo, vocês não creram, vocês duvidaram, vocês perderam o poder que eu havia dado a vocês para fazê-lo, porque vocês perderam o foco, vocês perderam a direção, vocês ficaram com medo, vocês se perderam aqui no meio dessa multidão e não tiveram autoridade sobre o demônio. E Satanás, com certeza, no meio daquela multidão, junto com aquela multidão, zombaram deles. Imagina, os fariseus estavam ali. Os inimigos de Jesus estavam ali. E agora eles viam 9 discípulos que não conseguiam tirar um demônio de um menino. Então, cadê o poder? Cadê? Cadê vocês? Vocês não são do Messias? Não são os poderosos? Cadê? E eles ficaram com medo. Eles não estavam inteiros na palavra, eles não estavam focados no poder de Deus, eles não estavam ligados ao Pai, eles não estavam cheios daquilo que eles receberam, eles estavam perdendo. Mas perdendo por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Os 3 discípulos que subiram foram tirados dos 12, então sobem 13 e restam 9. Você acha que os 9 discípulos que ficaram, não ficaram questionando por que eles e não nós? Você acha que os discípulos não ficaram preocupadinhos porque Pedro, João e Tiago subiram e eles ficaram para expulsar demônios no meio da multidão? Você acha que em algum momento é difícil que eles tenham ficado enciumados? Não, é claro que eles ficaram com ciúmes. É claro que eles ficaram desfocados da missão. Então, antes que você desista, pare e pense. Você está focado em Deus, em cumprir a vontade de Deus, em executar o que Deus tem dito a você? Está revelado na palavra a respeito da sua situação? Será que você não está muito voltado ou voltada para uma situaçãozinha, mesquinhazinha, envolvida com ciúmes, com raiva, com inveja, com orgulho, com brigas, com dissensões, com coisas, sabe, medíocres, e você tem perdido a grandeza de Deus, a glória de Deus, aquela mesma glória que se manifestou lá no monte? Será que não é para você pensar se de fato você está inteiramente voltada ou voltado para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor? A gente se perde demais, a gente se põe demais em situação de vítima, de coitado. Aqueles discípulos, possivelmente, eles ficaram imaginando, e nós? E pobrezinhos de nós somos tão bonzinhos, somos tão vítimas dessa falta
de Jesus ver em nós o nosso valor. Jesus não valorizou o nosso esforço. Jesus não viu o que nós fizemos e fazemos. Olha, nós ficamos aqui trabalhando, sabe assim, parecendo esposa, ou mais homens também fazem isso, mas aquela mulher que fica reclamando, ninguém me valoriza, ninguém me vê, enciumados, invejando, desejando aquilo que não tem. Não sei, imagina aí situações parecidas com estas. Eu sei que Jesus disse, vocês não tiveram fé. E fé é crer naquilo que o Senhor prometeu, sem nem ao menos ter visto. Mas está focado, está crendo naquela palavra. Mas não é crer intelectualmente. Amados, amadas, nós perdemos poder quando nós não exercemos confiança absoluta na palavra de Deus. Quando nós desviamos-nos do foco e ficamos envolvidos com as nossas coisinhas, com as nossas picuinhas ou com os nossos problemas, que são eles importantes, são grandes, mas eles não são maiores nem mais importantes que a palavra de Deus, que o amor de Deus, que a revelação de Deus, que a glória de Deus. Nada é maior que o Senhor. Então, ele disse, vocês não têm fé. Então, anota aí. Como anda a sua fé? Ah, eu não tenho fé. Jesus disse que se tiveres fé, dirás ao monte, saia daqui, ele vai para colar. Ele diz, se tiveres fé, verás a glória de Deus. Então, busque na palavra de Deus tudo que Jesus diz sobre ter fé, sobre o que é fé, sobre o que é crer. Se creres, ainda que morra, viverá. Então, tem que ter fé. Aí você diz assim, mas eu não tenho fé. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Precisa ouvir mais a palavra. Para de ficar ouvindo aí sabe, esses vídeos, assistindo seriado, assistindo televisão, e vai ouvir a palavra. Ouve a palavra. Tá cuidando dos seus afazeres, está indo no carro, vai ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tem gente que diz que não crê, que não tem fé, mas você precisa saber que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Anotou aí? Vou ouvir mais a palavra de Deus. Antes que eu desista, vou ler mais a palavra de Deus. Antes que eu desista, vou ouvir a voz de Jesus. Onde que a voz de Jesus está? Na palavra. Vou ouvir mais da Bíblia Sagrada. Põe o áudio e vai ouvindo, vai lendo, vai estudando, vai ouvindo, e a palavra vai sendo introjetada no seu coração e a sua fé vai crescer como semente. E vai dar frutos, vai ser árvore grande, vai dar frutos, mas a sua fé não vai se desenvolver apartada da palavra. Entendeu? Aí, o que mais Jesus disse para aqueles discípulos? Jesus disse mais. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, como eu lembrei agora há pouco. Nada lhe será impossível. Quem está dizendo isso? Jesus. Nada será impossível quando? Quando tiver fé. Mas, amados, presta atenção. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma teimosia, porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Fé é acreditar que acima de todas as coisas, as promessas do Senhor irão se cumprir. Anota aí. Fé é crença absoluta de que as promessas do Senhor irão se cumprir. E não invente promessa para a sua vida. As promessas estão aqui na palavra. Não crie promessas da sua cabeça. Não ache que uma mulher que está apaixonada pelo vizinho dela acredita por qual loucura, eu não sei, ela acredita, que o vizinho dela é promessa de Deus na vida dela. Onde está escrito que um homem casado é promessa na vida de alguma mulher, se ele é casado? Eu estou encontrando uns crentes e umas crentes inventando umas promessas que mais parecem maldição do que qualquer outra coisa. Aliás, muitas vezes são maldições de verdade. Gente teimosa, gente que fica cirandando no pecado, gente que está cirandada por Satanás, iludida, enganada, mas fica dizendo, não, eu creio, eu tenho fé. Você precisa saber, conhecer a palavra do Senhor, conhecer as promessas daqui reveladas na palavra, para não inventar promessa e depois ficar cobrando de Deus o que não é possível. Entende?
Então, gente, eu falo assim, né, com vigor. Ontem eu conversava com uma das mulheres, depois da nossa live, e ela dizia assim que talvez ela esteja aí do outro lado, não decorei o nome dela, mas se você está, beijo, obrigada pela companhia também. Tanta gente querida aqui, Franciele, beijo para você. Lúcia, Malena, Berenice, Nilva, muita gente querida. Tem gente também nos acompanhando pelo site, darleide.com, darleide.com. Avisa para o pessoal que não tem Face, avisa para o pessoal que tem acesso à internet, mas de outra maneira. Tinha gente hoje no meu Instagram falando que não tinha Face, por isso não iria aqui acompanhar. Então, nós estamos transmitindo pelo meu site também, que é darleide.com, darleide.com. Mas aí aquela moça me dizia que ela não gostava nem de mim, dos meus programas, e nem do pastor Luiz Gonçalves. E então ela disse que não gostava. E eu disse, por que você não gostava de me ouvir? E ela falava assim, porque eu achava você e o pastor Luiz Gonçalves muito duros. Imagina, pastor Luiz Gonçalves duro, um doce de pregador, um doce de palavra que ele tem, né? E eu também, jurando que eu era toda fofa, toda doce, ela disse que achava a gente muito duro. Mas um dia de madrugada, ela ligou a televisão e ela estava um pouco angustiada, e o que estava passando, uma vez, era o pastor Luiz Gonçalves. E ela ficou impressionada como foi tocada por ele. E depois ela deu uma oportunidade de me assistir também. Então, um dia ela assistia o Luiz, outro dia ela assistia a mim. E ontem nós ficamos até tarde conversando, e graças a Deus, hoje ela está com outra ideia, tanto a meu respeito quanto a respeito do pastor Luiz Gonçalves. E hoje ela nos acha queridos, fofos. Mas esse meu jeito de falar, assim, com um pouco mais de firmeza, de maneira mais contundente, é porque tem tanta gente mergulhada numa confusão emocional, numa confusão espiritual, confusão mental por causa do sofrimento, que é como se fosse uma mãe que pega o filho e diz assim, olha, eu vou falar sério com você, preste atenção. Então, essa é uma maneira de eu chamar a atenção de algumas pessoas para uma realidade que precisa ser vista. Então, não tenho eu nenhuma pretensão de ser a dona da verdade, de estar dando uma ordem, mas eu tenho o domínio da palavra nesse momento para chamar a atenção de quem precisa ser chamado a atenção, porque há um trem desgovernado aí e a gente precisa dar um grito e dizer, sai daí, urgente, e não tem tempo, sabe? Às vezes passar a mãozinha na cabeça, tal, a gente faz de vez em quando, mas tem horas que é preciso ser muito ao ponto, né? Então, Jesus disse no outro momento para eles, a segunda coisa, né, quando ele diz do porquê eles não realizaram a expulsão daquele demônio, daquele menino, ele disse que nada seria impossível se eles crescem, ok? Anota aí, antes que você desista, saiba que Deus é o Deus impossível e nada será impossível àquele que crê. Que crê em quê? Não é crer no que você acha que tem que crer. Não é crer que as coisas serão exatamente como você quer. Não, é crer nas promessas e na palavra do Senhor. Você busca o Senhor confiando, diz, Senhor, eu não sei como vai ser. Eu não sei se o meu marido volta ou não volta. Eu não sei se eu vou ter filho ou não terei filho. Eu não sei se eu vou, o que vai acontecer depois desse luto que eu estou vivendo. Eu não sei o que, Senhor, eu simplesmente não sei nada, mas o que eu sei, eu vou crer e vou viver pela fé. Tu és Deus. E o que quer que seja, eu creio que o Senhor estará comigo em qualquer situação. E busca do Senhor aquilo que Ele prometeu. O Senhor disse que quando eu estivesse passando pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estaria comigo. Então fica aqui comigo. Ele não disse que você não ia chorar. Ele não disse que você não ia sofrer. Muito pelo contrário, Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você para de mimimi espiritual, de ficar dizendo, Senhor, mas mimimi. O Senhor não enganou ninguém. Essa história que vendem por aí, de que a gente aceita Jesus e está tudo resolvido, de que a gente aceita Jesus e tem carro, casa, dinheiro sobrando no banco, a vida transformada, marido transformado, filho transformado, não. Tem um monte de gente que aceitou a Jesus e está no hospital. Tem um monte de gente que aceitou a Jesus e está acompanhando, nesse momento, um enterro. Tem muita gente que aceitou a Jesus, que está recebendo agora a notícia de que o parente mais amado morreu, de que o marido morreu, de que a esposa morreu, um filho morreu.
Então, para com essa ideia que vendida, barata demais, mas que ilude muita gente, mas não está na palavra. Jesus não enganou ninguém. O sofrimento tem o seu lugar, porque esse mundo é mau, esse mundo jaz no maligno, ele é perverso. Mas o Senhor disse, eis que voltarei. Aí quando eu voltar, aí sim não haverá lágrima, não haverá morte, tudo será feito novo. Mas enquanto aqui, minha gente, juízo. Vai ter casamento ruim, vai ter marido ruim, esposa ruim, vai ter filho ruim, vai ter. Vai ter doença, vai ter morte. Esses dias eu conversava com uma amiga que me contava a respeito de um rapaz que descobriu que estava com câncer, ele muito jovem, menos de 30 anos, 20 e poucos anos. E ele fez o tratamento, e tratamento com quimioterapia inclusive, mas optou em também continuar vivendo uma vida mais saudável no que diz respeito aos alimentos, aos 8 remédios naturais, que são os remédios que está ao alcance de todos nós, de evitar alimentos cárneos, enfim, uma dieta saudável. E então, e aí ele viveu esse tempo de tratamento dele com muita qualidade, que as pessoas não entendem isso. A gente acha que fazer um tratamento é só para cura. Se não curou, é que não deu certo. Gente, tem tratamento que vai dar qualidade de vida, ainda que morra. Esse rapaz, ele teve tempo de, ainda doente, fazendo aquele tratamento, de criar um blog para ajudar as pessoas que passavam por situação semelhante à dele. Ele ensinava a fazer receitas vegetarianas para ajudar as pessoas a viver com mais qualidade de vida antes que surgisse um diagnóstico e uma doença. E foi tão bonita a maneira como ele lidou com a sua própria doença até a morte, que a família dele o levou para ver a praia. E então ele começou a ficar ali como que se despedindo da vida. Ficou um pouco confuso e dizia uma coisa e, sabe, não sabia, e misturava com outra, a mente confusa. E então a mãe disse, os familiares disseram, que pena, já temos que voltar, você está ficando com a mente confusa. E ele disse, graças a Deus por isso. A minha mente está ficando confusa para que eu não sofra com o que está acontecendo. Está chegando a minha hora, né? Estava chegando a hora dele. Então ele volta para casa e daqui a pouco ele morre em paz, sem dores, enfim, morreu em paz. Mas na hora do enterro, ou melhor, do velório, uma mulher ali acompanhando o velório, da convivência daqueles, é ouvida com as seguintes palavras: olha aí, o que adianta? Não comia carne, não comia açúcar, se privava de muitas coisas. Olha aí, morreu. É que existe gente que é simplesmente ignorante, que simplesmente não tem visão das coisas, é limitada, tem de compaixão delas. Tem de compaixão delas. Mas existem pessoas inconvenientes, existem pessoas grosseiras, insensíveis, que só estão focadas em alcançar um milagre do jeito que elas querem. Ela não via, como muitos de nós, talvez tenha do seu conhecimento também, pessoas que não enxergam o milagre se o milagre não for como ele acha que tem que ser. Não vê milagre na qualidade de vida, mesmo que morra, que não ficou sobre uma cama gemendo, gritando de dores à base de remédios e só para dizer que estava vivo. Enfim, então, o seu milagre talvez não seja que seu marido volte, talvez não seja, eu não sei, mas pode ser que o seu milagre seja você ser uma mulher transformada a partir dessa tragédia que aconteceu. O meu milagre não foi que a minha filha fosse ressuscitada ainda. O meu milagre não foi que ela tivesse sido curada na UTI enquanto ela estava em coma até o dia que ela morreu. Eu tenho que considerar que o que eu vivi com ela foi milagre, que o que eu aprendi com tudo aquilo foi milagre, que a minha fé na promessa do Senhor que diz, ela será ressuscitada. Gente, essa semana, no Dia dos Mortos, no último dia 2,
E, inclusive, eu fiz uma postagem aqui no Face, lá no meu Instagram também, a respeito do que nós cremos a respeito da morte. Nós não cremos que temos uma alma dentro de nós. Nós não cremos que temos uma alma que vai para o céu ou para o inferno, que já está no julgamento, está com Deus. Nós cremos que nós voltamos ao pó da terra, o fôlego volta para Deus, como está escrito em Gênesis, e nós morremos, voltamos ao pó da terra, e quando Jesus voltar, como está escrito na palavra de Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos chamará como Jesus chamou Lázaro do túmulo, e sairemos, alguns para a glória, outros, muitos para a glória e muitos para o horror eterno. É isso que está na palavra. Quero indicar a você que tem dúvida, estude a palavra. Peça um curso bíblico na Novo Tempo, na escola bíblica, e você vai ser ensinado na palavra. Você só vai conferir todos os textos bíblicos, vão tirar todas as tuas dúvidas. Eu digo para você sem medo de errar. A palavra não mente, mas você precisa fazer a cadeia de estudo. Não é um texto aqui, outro acolá, porque o pastor disse. Isso é uma ideia do espiritismo que não está na palavra. Nós não temos alma imortal. A imortalidade pertence somente ao Senhor. Somente Deus é imortal. E Ele só nos dará imortalidade na segunda vinda, na eternidade, quando Ele voltar, aquela eternidade descrita em Apocalipse, ok? Mas voltando aqui, só fazendo ciência a respeito de Jesus disse para ter fé, e eu estou chamando a sua atenção dezenas de vezes. Ter fé não é pensamento positivo nem teimosia para que as suas coisas aconteçam. Você precisa crer nas promessas, na palavra, confiar no Senhor e aquietar o seu coração. Outra coisa que eu quero que você anote aí antes que você desista, que Jesus continuou dizendo, mas esta espécie de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Só sai pela oração e pelo jejum. Meus amados, amadas e amados, nós precisamos orar mais. Você tem chorado, aí você me diz, Darleide, eu oro. Ok? Então, eu vou partir do princípio de que eu estou falando para um número importante de pessoas que ora, ok? Que fala com Deus, que apresenta suas queixas a Deus. Eu vou considerar que eu estou falando para um grupo de pessoas que tem insistido com Deus, tem reclamado com Deus as promessas. Senhor, cumpre as tuas promessas na minha vida. Cumpre as tuas promessas. O Senhor disse que me daria a mão, que me estenderia a mão, que seria o meu ajudador, o meu salvador, me salva, me socorre. O Senhor disse, eu estou aqui clamando que o Senhor responda, que o Senhor haja, que o Senhor tenha compaixão de mim. Ok. Durante todo o dia, numa hora específica, no seu tempo de ouvir, de falar, de clamar, de chorar, orar. Ok, não vou me demorar sobre o tema oração, porque eu quero crer que você já ora. Combinado? Mas eu quero me estender só um pouquinho mais a respeito da segunda coisa que Deus diz nessa última resposta dada aos discípulos, do porquê eles perderam poder e não conseguiram expulsar o demônio daquele rapaz. Jesus disse que há uma casta de demônios, há castas de demônios, não disse uma, ele disse castas, que só saem com jejum e oração. Ou seja, existem dificuldades na vida que nós precisamos enfrentar, não somente com oração, mas com jejum. E que é o jejum? Aí vem uma questão que hoje, inclusive, várias meninas me perguntaram quando eu indicava para elas que orem e jejuem. O jejum não é uma forma de obrigar a Deus a fazer a nossa vontade. Jejum não é uma greve de fome que a gente faz para obrigar a Deus a ouvir nosso pedido e se deleitar em nos atender só porque nós estamos com fome. Jejum não é passar fome. Jejum é abrir a mente para ser mais sensível a ouvir a voz de Deus. É um tempo de sacrifício, mas um sacrifício com entendimento.
com um propósito muito claro. Eu preciso me esvaziar de mim para me encher de Deus. Eu preciso me esvaziar dos meus prazeres para me encher do prazer de receber em mim a presença de Deus. Eu preciso ter a mente limpa para ouvir a voz de Deus. E é muito simples entender como o jejum faz bem quando nós entendemos que comer demais, comer determinados alimentos são altamente prejudiciais ao funcionamento da mente. Cafeína altera a nossa mente. Por exemplo, açúcar afeta a nossa mente. Comer demasiadamente afeta a nossa capacidade de pensar. O nosso raciocínio tem tudo a ver com o que nós comemos ou deixamos de comer. Agora mesmo o pessoal está se preparando para o Enem e eu vejo vários especialistas dando dicas e entre as dicas está: não coma comida pesada, descansem, durmam, não comam, façam refeições pesadas. Por quê? Porque isso atrapalha o raciocínio lógico, é lógico. Então, quando eu digo às meninas, orem e jejuem, muitas não sabem jejuar, não têm experiência de jejuar. Porque quando elas imaginam o jejum, ou ouviram falar de jejum, foi só uma greve no fome, não vou comer, então... Não. Às vezes não é nem deixar de comer tudo, tem pessoas que não conseguem porque tem uma queda na glicemia sabe, é hipoglicêmico e passa mal. Não, às vezes é só uma necessidade de reduzir alimentos, de evitar alimentos que fazem mal, que embotam a mente, gorduras, açúcares, sabe, alimentos prejudiciais. Então você se põe em oração. Isso não é dieta. As mulheres aí que já me ouviram pelas minhas palestras mundo afora, o que eu tenho dito assim, ó, mulher de Deus e homem de Deus não faz dieta. Homem de Deus, mulher de Deus, faz jejum e ora. Quando você faz dieta, você quebra essa bendita dieta na sexta-feira. E no sábado e no domingo, então, já era. Agora, na segunda-feira você diz que vai começar outra vez a minha dieta. Quando você está fazendo jejum, presta atenção, quando você está fazendo jejum, você está espiritualmente sensível, você está voltado para os temas espirituais, você está focado em ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus, em sentir Deus, em sentir que você está num processo espiritual e não num processo de dieta para perder peso ou coisa do gênero. É outro sentido. Aí a sua mente vai responder de outra maneira. Você vai ficar mais sensível a ouvir a voz do Espírito Santo para ter discernimento. Anota aí, o jejum espiritual. Não é o jejum do moço da academia para perder peso, não. Jejum espiritual, jejum com propósito espiritual. Faz a sua mente se sensibilizar para ouvir Jesus falar. Sabe aquilo que Deus disse lá? O Pai disse no monte? Esse é meu filho, ouçam-no. Como que a gente vai ouvir, gente? A mente carregada de queijo, de leite, de açúcar, de veneno, de refrigerante, sabe, Coca-Cola, come. Aí diz o quê? Aí eu não me controlo, enfim, não vou me delongar sobre essas questões hoje, a gente volta a falar no outro momento. Mas por hoje é só isso. Antes que você desista, pare para ouvir Jesus. Ouvir Jesus mesmo. Comece hoje na palavra a procurar toda a palavra de Jesus, toda a palavra dita, toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é isso que alimenta? Não é isso que Jesus disse? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, diz comigo, de Deus. Então você vai se alimentar da palavra antes que você desista. Vai se alimentar da palavra. Antes que você desista, você vai buscar mais fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então sua fé vai ser robustecida, acrescida. Você vai ser, sabe, fortalecida. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar mais choramingando pela atenção do seu marido.
Ontem algumas meninas diziam para mas Darlete, como é que eu vou ficar se ele não me der atenção? Ele não fala comigo. Sabe essas queixas que são normais, já normais, nas relações? Não fala comigo, não me ouve, briga comigo, volta para casa, não sei que hora. O que eu vou fazer? Você não vai fazer nada. Você deixa seu marido com Deus e vai cuidar da sua vida com Deus. Você deixa o seu marido com Deus e cuida da sua vida com Deus. Você vai cuidar do seu marido? Não, deixa que Deus cuida de ele ser transformado ou não. Agora, você vai mergulhar na presença de Deus. E você vai ser transformada, você vai ser transformado. E o seu marido, os vizinhos, quem quer que seja, todo mundo vai ver você transformada. Vai ficar mendigando, pedindo, mozinho, para com isso. Mas o que eu faço se ele não me der atenção? Ué, você não tem a atenção de Jesus, não? Jesus, por acaso, não está te dando atenção? O Pai, por acaso, não está te dando atenção? O Espírito Santo não está te dando atenção, que você precisa da atenção desse homem? É claro que eu sei que você gostaria. É óbvio que a gente precisa ter atenção. É óbvio que a gente precisa ser amado, ser amada. Mas se não está sendo amada, eu tenho a Jesus, eu tenho o Pai. E não foi Jesus quem muitas vezes também se viu abandonado? Ele queria a atenção dos discípulos. O que os discípulos fizeram? Dormiram. Ficaram de intriga. Quem é o maior no reino de Deus? Quem pode, quem não pode? Então, Jesus passou pelas mesmas questões. O que Jesus fazia? Ele subia no monte a falar com o Pai. Ele se retirava para o outro lado do mar e ia falar com o Pai. Ele ficava recolhido, falar com o Pai. Quando ele queria um aconchego, ele ia na casa de Lázaro. Não tem alguém em casa que te dá atenção? Vai buscar uma amizade de uma família. Cuidado com a amizade de Facebook, amizade mulher com um homem comprometido, mulher comprometida com amizade com uma pessoa do sexo oposto, e até com pessoas do mesmo sexo também. É bom ter uma amizade em família, como Jesus tinha com Marta, Maria, Lázaro. Buscar uma com mais volta, aí você vai para sua labuta, mas a sua companhia é Deus. Ora, que coisa! Todo mundo amofinado, todo mundo choramingando. Vai a Jesus. Então, vou repetir, tá? Vai ouvir a voz de Jesus, vai buscar as promessas do Senhor, isso vai aumentar a sua fé, e você, quando tem fé, você diz ao monte, sai daqui, vai para colar, lembrando que essa palavra não significa que tudo vai ser como você quer, porque melhor que a sua vontade é a vontade de Deus, porque quem sabe mais para a tua vida é o Senhor, tá? E tem mais uma coisa que você precisa saber. Tem muita mulher teimando, sabe, numa situação, não, porque meu marido vai voltar, pode ser que ele volte, mas põe uma coisa na sua cabeça. Deus não obriga nenhum ser humano a fazer uma coisa que não quer. E eu vou provar para vocês, justamente na palavra, apresentando a você uma frustração que Jesus sofreu, uma frustração enorme. Mas não vai ser hoje, não. Vai ser outro dia. Você vai ver quantas vezes Jesus desejou, trabalhou por um propósito e aquele propósito não aconteceu porque o coração do outro é coração mau. E o coração do outro estava determinado a não fazer a vontade de Deus. E o que Jesus pode fazer? Nada. Então, o grande milagre que o Senhor quer fazer é no seu coração, é na sua mente, é em você, é em mim. Entendeu? Então, para isso, você precisa ser sensível e dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade é essa, mas não seja feita a minha, mas a tua. Não é nem a vontade do outro, de A, de B, de C, é a do Senhor. Aí você sossega, sabe? Sossega. Mas como que eu vou sossegar? Do jeito que Jesus sossegou na cruz. Sabe assim, ele ficou lá sangrando, ficou lá sofrendo, mas ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pai, sabe, Jesus em sofrimento, ele, lá, ok, Pai. Mas ele está ligado com quem? Com o Pai. Ele não está lá esperneando, me tirei daqui. Ele tinha um propósito, ele estava ligado ao Pai. Você está em sofrimento? Se liga ao Pai. Para você ficar ou você sair, se liga ao Pai. Para estar ou ir, se liga ao Pai. Está na cruz? Se liga ao Pai. Mas nenhum sofrimento na tua vida vai ser como o da cruz, porque o sofrimento da cruz foi só para Jesus. Ele sofreu no meu e no seu lugar. Então, levante essa cabeça. Sabe? Seja forte e corajosa, corajoso, atitude, mas atitude de crer e confiar em paz. E eu quero pedir a você, anote, levante o propósito de jejuar. Jejuar. Sabe, quando
Sodoma e Gomorra estavam para ser destruída, aquele povo era um povo beberrão, glutão, e lá em Apocalipse está escrito que os glutões não herdarão o reino de Deus. A gente não considera isso, mas nós muitas vezes somos tomados por espírito de glutonaria e o Senhor quer nos sarar e nos curar disso. Então, meninas, nada de dieta. Aprendam a jejuar. Para perder peso? Não. Para perder pecado, para perder incredulidade, para perder, essa é a palavra, incredulidade, para tornar-se sensível à voz do Espírito, que fala da graça, do amor, do cuidado de Deus, que te dá força, que te sustenta. Você vai ouvir com a sensibilidade que você vai desenvolver em Deus, com a sua mente clara. Nada de café, nada de chocolate, nada de açúcar, nada de comilança, nada de muita comida. Come menos, come um pouquinho. Isso é jejum também. Uma dieta, um jejum só de frutas, um jejum de sucos, não sei, você pode criar. Mas mais do que ser um período, um dia, 10 dias, sei lá quantos dias, de acordo com o que você pode fazer, não tantos dias sem comer. Vocês estão entendendo de que tipo de jejum estou propondo? Um jejum racional que te leva pelo caminho espiritual para ter a sua mente limpa, para o canal aberto para ouvir a voz de Jesus. Sabe? E com isso, você vai ficar mais atenta à vida. Você não é dominada, Aleide, mas eu não aguento, eu não me domino, se eu vejo um pedaço de bolo, não me domino, eu como, isso vai curar a tua ansiedade, porque você está jejuando. Quando você faz dieta, ansioso não aguenta fazer dieta. Mas quando você está jejuando, a tua ansiedade é segurada pelo Senhor e ela vai sendo curada. Você está jejuando, você está buscando o Senhor, você está louvando, você não está focada na comida, você está focada na palavra, em Jesus. Em Jesus, você está em jejum. Então, tem gente ansioso aí? Poxa, diz que tá travando aí para alguém, tem uma pessoa dizendo que está travado, mas acho que outros não, não é? Mas, diz que está travando, talvez seja... Aqui para mim está tudo bem. Aqui também no site tudo bem, Jota? Aqui tudo bem para a gente em casa. Não sei. Beijo, Val, para você, amém. Diz aí para o pessoal, tá tudo bem o áudio para vocês? Alguns travando, mas para ok, para nós não. Elisane, você disse que não sabe se aguenta jejum, não aguenta ver uma comida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso, você é mais do que talvez todas as outras pessoas, uma candidata a jejuar. Você está dizendo, eu acho que não consigo. Por que você diz que acha? Você não jejuou ainda. É entrar em oração, é buscar ao Senhor. Olha, amada, quando você diz que não aguenta jejuar, você está dizendo que é uma mulher escrava. Não é possível. Essa é uma questão que a gente precisa voltar. Eu vou voltar a falar dessas coisas aqui. Não é possível. A gente precisa urgentemente ser desperto para uma realidade mais espiritual do que física ou do que simplesmente, comportamental. Gente, não é comportamento, não é. A gente precisa se aprofundar mais. Claro que tem as questões psicológicas, as questões emocionais, e nós damos muita importância a isso, mas é meu dever, que trabalho com essas ferramentas, chamar a atenção destas pessoas, de todos nós sermos chamados para uma experiência espiritual mais rica, mais viva. Como assim nós vamos ser dominados por comida? Nós somos livres em Cristo Jesus. Tem gente que fala assim, eu não guardo sábado porque Jesus já me libertou. E é dominado por um prato de comida. Que liberdade é essa que te livra de um mandamento que Deus escreveu com o dedo nas tábuas de pedra? Te libertou. Agora fica livre, não precisa mandamento. Aí o indivíduo tem lá um prato na frente e não é livre. Que liberdade é essa? Que me convém, a liberdade que me convém, não é liberdade.
Então, mulheres escravas, homens escravos, por coisas como estas, o Senhor está chamando, Jesus disse, há castas que só são expulsas com jejum e oração. Você precisa jejuar pelo seu casamento, querida. Você precisa jejuar pelos seus filhos. Você precisa entrar nessa rota junto com o Senhor e batalhar com o Senhor e ser canal do Senhor dentro da sua casa. Você precisa ser ponte entre o céu e a sua casa. Os anjos do Senhor precisam visitar a sua casa, que venham porque você está orando e jejuando e a presença deles é desejada. Seu marido não deseja? Seus filhos não desejam? Ou marido, sua esposa não deseja, seus filhos não desejam, a tua família não deseja, você deseja? Então por sua causa o Senhor virá. Sabe? O pai desse menino que estava pedindo ajuda, Jesus repreendeu o demônio e saiu do menino. Aquele pai, foi ele quem acreditou. O filho não tinha condição de crer. O filho estava endemoniado e ele não tinha condição de pedir a Jesus. Foi o pai quem pediu. Você crê? E ele disse, Senhor, tem piedade de mim. E por causa da fé do pai, o filho fica curado. Então você quer que seu casamento fique bem, que a sua família seja restaurada, que seus filhos voltem para o Senhor, que a vida volte para os trilhos? Você precisa entrar na mesma rota em que está o Senhor. Aí você vai dizer que não consegue jejuar? Não estamos falando de jejum, daqueles 40 dias de jejum que Jesus fez no deserto e ficou desfalecido ao final e foi alimentado pelos anjos. Não estou falando desse jejum, porque aquele jejum Jesus já fez. Então, não estou aqui sendo maluca de dizer para você fazer o impossível, você ficar 24 horas, 36 horas sem comer. Eu estou dizendo para você, busque entendimento. Abandone aquilo que afeta, embota, envenena a sua mente e o seu corpo, para você ter mais discernimento, para você ter mais clareza da vida, para que você entre em sintonia com o Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Aí nós jogamos aqui dentro da gente, sem pensar, lixo, veneno, e aí a gente depois ergue as mãos e diz, Pai, você não tem discernimento, eu não tenho discernimento, Deus fala, eu não... Que foi? Não entendi. Então, cuidado. Você concorda que a gente precisa dar atenção a essa área? Então, antes que você desista, ore e jejue. Que Deus abençoe muito a você. Que essa palavra seja uma palavra que alerte você. Antes que você desista, busque o Senhor. Busque o Senhor, mas busque de verdade e faça o que o Senhor mandar. Então está aqui, está revelado. Oração, jejum, ouvir a voz de Jesus antes que você desista. Um beijo para você. Obrigada pela companhia, por essa experiência. Vou voltar em outro momento e eu vou avisando a vocês quando for possível para mim. Eu acho que fica super fácil aqui, consigo entrar com mais facilidade. E eu acho que esse nosso encontro pode ser mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de eu crescer espiritualmente, você crescer espiritualmente e juntas, nós irmos alcançando mais de Deus e aprendendo mais de Deus com a experiência uns dos outros, nos ajudando uns aos outros. Um beijo muito especial. Oi, amor? Compartilhe o vídeo. Isso, compartilhe o vídeo, fale com seus amigos, fale para suas amigas, chame outras pessoas para esse nosso encontro, tá bom? Talvez amanhã eu consiga fazer um outro e aí a gente, quem sabe, cria uma rotina para que a gente fique mais perto cada vez mais. É muito importante usar a nossa influência para abençoar outras pessoas. Tem gente morrendo, tem gente perecendo, tem gente em grande sofrimento. E uma palavra nossa pode fazer grande diferença. Você também tem influência. Faça a mesma coisa. Diga palavras de vida. Anuncie Jesus. Fale da sua fé. Uma vida que for alcançada com o que nós fizemos aqui hoje, uma vida que for tocada com essa mensagem, uma vida que for desperta para uma nova atitude espiritual, é uma vida salva para o reino de Deus, é uma vida salva das garras de Satanás.
Não que ele não tenha poder nem sobre mim, nem sobre você, sobre a minha casa, sobre a sua casa, que ele não tenha poder nenhum, mas que sobre nós se manifeste o poder de Deus, que o poder do Espírito Santo seja derramado em mim e em você, e que não venhamos a perder o poder. Aquilo que o Senhor nos entregou, que é nosso, que não percamos, nem por ciúmes, nem por inveja, nem por ódio, nem por dissensões, nem por brigas, nem por desespero, nem por orgulho, nem por coisa alguma, nem por vaidade, nem por mentiras, por nada, Senhor, que o nosso poder seja mantido pela Tua graça. Por favor, meu Deus, dá-nos uma noite de paz, uma noite de graça, uma noite feliz por sermos Teus filhos, Tuas filhas, por vermos que o Senhor trabalha por nós. Nos ensine a orar, nos ensine a jejuar, nos ensine a ouvir a Tua palavra e não nos permita desistir, jamais, porque não somos daqueles que desistem, não somos daqueles que retrocedem, nós somos Teus filhos e contigo queremos ir por este caminho, seguindo rumo à eternidade. Louvamos ao Senhor, pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Beijo e até um outro encontro nosso, tá bom? Adorei me encontrar com você hoje e a todos um feliz sábado.